Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Estou muito feliz com a sua participação, com a sua audiência e grato por todos aqueles que nos acompanham. Antes de começarmos, um aviso importante. Todo o material de apoio, incluindo o comentário desta lição em PDF, com as referências das obras consultadas para a sua aula, está disponível no nosso site. Acesse agora e registre-se. Algumas lições dispõem de infográficos que ajudam a incrementar e dinamizar a sua aula. Temos também conteúdo exclusivo para crianças e juniores. O link está disponível na descrição. Não deixe de conferir. Estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que nesse trimestre traz o tema Vocacionados para uma Nobre Missão: Ser e Fazer Discípulos. Na lição anterior, vimos que o povo repetia como um mantra: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Está em Jeremias capítulo 7, verso 4. Jeremias chamava isso de palavras mentirosas, pois era como se o templo fosse um amuleto de sorte mágico. Este momento é um divisor de águas na Bíblia, porque confronta diretamente a ideia de que o ritual religioso pode isentar alguém de consequências morais. Para provar que Deus não está preso a um edifício, Jeremias cita o exemplo de Siló, que foi o primeiro local onde o tabernáculo foi estabelecido. Mas devido à maldade do povo, Deus permitiu que fosse destruído. A mensagem era clara: se Deus não poupou Siló, não pouparia Jerusalém. Deus está à procura de gente diferente no modo de agir. Os olhos de Deus estão à procura de gente que manifesta uma fé genuína, que obedeça aos mandamentos divinos. Os olhos de Deus estão à procura de gente que seja humilde, que seja honesta e temente, que tenha a coragem de pregar e sofrer em favor do Evangelho. Os olhos de Deus estão à procura de pessoas que não seguem o estigma deste mundo. Hoje estudaremos o tema fidelidade em meio à oposição e perseguição. A mensagem central dos capítulos 11 ao 20 do livro de Jeremias refere-se à quebra da aliança entre Judá e o Senhor, como também ao conflito entre a fidelidade profética e a resistência do povo. Deus relembrou os termos da aliança e denunciou a desobediência persistente da nação que teimosamente voltou a praticar a idolatria e, por isso, rejeitou ouvir sua voz, tornando-se inevitável o juízo. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Jeremias, capítulo 11, verso 18 ao 19. Depois disso, o Senhor me revelou os planos malvados de um bando de homens, e eu não desconfiava de nada, inocente como um cordeiro que caminha para o matadouro. Eu não sabia que eles estavam tramando para me matar. Vamos acabar com esse homem e suas mensagens. Vamos matar Jeremias e apagar qualquer lembrança dele. Era o que diziam. Pois bem, ao mesmo tempo, esses capítulos revelam a intensa oposição enfrentada por Jeremias. O profeta foi ameaçado, ridicularizado, perseguido e até preso por anunciar a palavra do Senhor. Em meio a esse sofrimento, o texto expõe a dimensão profundamente humana
do profeta que lamenta, questiona e expressa sua dor diante de Deus. Deus utilizou sinais simbólicos como o cinto de linho e o vaso do oleiro para mostrar que Judá, ao resistir à correção, caminhava para a ruína, enquanto o Senhor permanecia soberano para julgar e para refazer. Assim, Jeremias capítulo 11 ao 20 ensina que a infidelidade à aliança traz consequências inevitáveis, que a verdade de Deus frequentemente provoca rejeições e que permanecer fiel ao chamado divino, veja, pode custar sofrimento, mas não anula a presença, a justiça e o propósito soberano do Senhor. Se, a exemplo do profeta Jeremias, você já esteve empenhado em algum projeto, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, por certo deve ter convivido com a presença de opositores. Quando andamos em obediência à vontade de Deus, sempre despertamos hostilidade daqueles cujo coração é dominado pela maldade. Nunca devemos nos esquecer de que sempre haverá oposição daqueles que, por natureza, são negativos e críticos. Pessoas racionalistas que têm dificuldade em se envolver com projetos que exigem gigantescos passos de fé. Enquanto os críticos afrontavam e debochavam, o profeta Jeremias continuava a sua tarefa. Críticos desmoralizavam, enquanto os homens envolvidos com a obra de Deus encorajam. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 11, verso 21. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que, se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. F.F. Bruce diz que na trama maquinada por parentes e vizinhos para matá-lo, Jeremias prefigura Cristo, que disse que um profeta não tem honra na sua própria terra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Você vê isso em Mateus capítulo 10, versículo 36. Observe as semelhanças. Primeiro, o sofrimento como o de um cordeiro. Segundo, a sua vida sendo perseguida por homens da sua própria cidade. E terceiro, a mensagem rejeitada. O comentário da Bíblia Diário de Viver complementa ao dizer que, para surpresa de Jeremias, o povo de Anatote, seu povo natal, estava se confabulando para matar. Queriam silenciar sua mensagem por diversas razões. Jeremias tinha duas opções: correr e esconder-se, ou clamar a Deus. Ele clamou e Deus respondeu. Como Jeremias, nós podemos correr e nos esconder quando enfrentamos ameaças por nossa fidelidade a Deus. Ou podemos lhe pedir ajuda. Nos esconder compromete nossa mensagem. Clamar a Deus permite que Ele confirme. Devemos estar conscientes que nada alegra mais a Satanás e aos críticos do que ver seu negativismo resultar em paralisação de uma vocação. A coisa mais fácil a se fazer quando criticado é desistir, se abater, recuar. Mas lembre-se, estamos envolvidos em algo que pertence a Deus. Ele é o dono do que fazemos. Nós somos apenas o instrumento que Ele está usando para realizar o que Ele deseja. Estar envolvido com o reino de Deus exige pagar um preço. E quanto mais relevante é a tarefa realizada, mais ou maior é o preço a ser pago. A pergunta é: estamos dispostos
a desenvolver a vocação que recebemos de Deus ou ficaremos paralisados pela oposição de pessoas que não têm compromissos com a fé? A experiência do profeta Jeremias nos revela que Deus está mais interessado em nossa fidelidade do que em nosso entendimento. As direções de Deus podem ser dolorosamente vagas e incompletas, sob nossa perspectiva. Porém, sempre resultarão em conquistas extraordinárias. Ele não se sente obrigado a explicar todos os planos que possui, muito menos nos mostrar, veja, todas as garantias possíveis. Ele simplesmente nos manda confiar e agir com fé e fidelidade. Na verdade, existe uma boa razão para Deus não se sentir obrigado a nos fornecer um sistema de navegação, um mapa, não é? É porque Ele está se apresentando para ser a nossa própria direção. Até porque, se Deus nos mostrar o caminho todo de uma vez, por certo, não suportaremos e desistiremos de desespero. É a fidelidade que nos ensina a andarmos pela fé. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 11, versos 22 e 23, a parte A. Mas eu, o Senhor do universo, vou castigar essa gente. Eles e seus filhos morrerão na guerra. Os jovens e as crianças morrerão de fome. Não vai sobrar ninguém desse grupo que planeja a sua morte. Segundo o constável, Jeremias havia pregado ao povo sem perceber que alguns deles estavam tramando para matá-lo. Ele estava tão alheio à intenção deles quanto um cordeiro indo para o matadouro. Eles planejavam se livrar dele, a árvore, bem como de suas mensagens, o fruto, para que toda a memória de Jeremias terminasse. Isso seria uma tragédia, visto que a continuidade da influência demonstrava as bênçãos de Deus sobre a vida de alguém sob a antiga aliança. O comentário bíblico wesleyano afirma que desistir ou morrer era a sua ameaça. Jeremias repousou sobre a revelação do juízo de Deus sobre os seus inimigos, sabendo que Deus tomaria vingança com as próprias mãos. Os conspiradores estavam a sofrer a própria destruição que tinham intentado ao profeta. Com efeito, a destruição foi cair sobre toda a aldeia, porque, embora nem todos estavam envolvidos na trama, todos estavam envolvidos em pecado e da rejeição de Jeová. Deus tinha um plano para Jeremias. Deus protegeu, apesar do fato de que Jeremias não podia ver todos. Veja, ele não conseguia enxergar tudo que Deus estava agindo ou tinha planejado, e os porquês da atividade divina. Tenha em mente que Deus nunca improvisa. Ele conhece o fim desde o começo. Ele tinha o destino de Jeremias mapeado muito antes, veja, de o profeta dar o primeiro passo. Ele estava com o seu braço direito estendido para proteger Jeremias das perseguições e injustiças. Ele tinha o ministério profético desenhado antes de Jeremias ser concebido no ventre de sua mãe. Só porque Deus não mostra os detalhes, não quer dizer que ele não os conheça. É bom determinar isso, é bom deixar isso bem claro. Acredite, Deus frequentemente está trabalhando nos bastidores da nossa vida, orquestrando o nosso destino, mesmo que não tenhamos ideia do que ele está produzindo.
A fidelidade atrai a proteção divina, enquanto a desobediência nos manterá vulneráveis e fragilizados pelas orquestrações dos opositores. Os capítulos estudados estão marcados pela conspiração contra Jeremias, pelos seus lamentos pessoais e pela sua persistência no cumprimento da vocação. São nos momentos adversos, marcados por desafios e obstáculos, que a nossa mente entra em batalha e a nossa confiança é testada, questionando se realmente devemos confiar em Deus. É quando vivenciamos um período marcado por circunstâncias desfavoráveis que passa a existir em nós o dilema entre crer ou duvidar da intervenção divina. É no calor da perseguição que as nossas emoções ficam comprometidas. Por causa da pressão provocada pela oposição, tornamos-nos mais vulneráveis, menos racionais, mais emotivos e, por isso, mais suscetíveis a sermos manipulados, persuadidos ou até mesmo enganados. Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam, ou que, ainda que as nossas orações pareçam não ser respondidas, há uma esperança. Veja, o Senhor permanece agindo em nosso favor. Acredite, mesmo em meio às frustrações e aos fracassos humanos, nós podemos esperar pela intervenção divina. Deus continua conosco. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 11, verso 20. Ó Senhor do universo, eu entrego ao Senhor a minha causa. O Senhor é justo e conhece o fundo do coração dos homens. Castigue essa gente pela sua maldade. Segundo Brodman, Jeremias está com o corpo e o espírito cansados. O profeta estava agora quebrado de coração. Ele também sofria de autopiedade, um homem de meia idade comparando-se, veja, com um cordeiro de estimação sobre o lugar. Champlin complementa afirmando que a experiência de Jeremias foi mais radical que a experiência da maioria dos homens espirituais, mas nenhum ser humano, veja, é espiritual se não receber alguma oposição, nem for tentado a modificar sua mensagem para agradar os tolos. Algumas vezes são os tolos espirituais, pessoas que exercem autoridade na igreja, que querem que o profeta mantenha a boca fechada. Para constar esse incidente na vida de Jeremias, nos ensina que devemos evitar atacar o servo de Deus simplesmente porque nos incomoda a mensagem que ele ou ela transmite. Se a palavra de Deus nos deixa desconfortáveis, não devemos procurar mudar a mensagem. É importante isso. Mas sim mudar a nós mesmos. Silenciar um ministro da palavra não eliminará a exigência de Deus de que atendamos a sua palavra e mudemos nossos caminhos. Enfim, não podemos permitir que o inimigo se aproprie de momentos de desânimo para levar a incerteza à nossa mente. Não podemos nos sentir derrotados ou acovardados. Pelo contrário, porque decidimos confiar na bondade e na provisão de Deus, devemos ser revestidos de ousadia, veja, mesmo em dias de angústias. Conforme disse o influente evangelista e autor britânico Campbell Morgan, Deus não pode usar homens trêmulos e temerosos. Quem sabe você não está desanimado por não
saber lidar com as oposições e injustiças. Veja, confie em Deus, prossiga, não pare, lute, reaja, avance, mantenha a sua confiança inabalável, pois Deus está agindo. Creia nisso. A grande pergunta agora é: para onde os seus olhos e sua atenção têm sido direcionados nos momentos mais desafiados da vida? Os seus olhos estão voltados para os problemas, para as adversidades e para a oposição? Ou os seus olhos estão voltados para Deus, aquele que é o autor e consumador da sua fé? Por fim, esta sessão mostra o primeiro lamento pessoal de Jeremias diante da perseguição. No entanto, Harrison afirma que Jeremias foi encorajado a não parar de profetizar, porque nenhum dos conspiradores sobreviveria. Como observou outro Cordeiro de Deus, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A confiança em Deus nos livra da paralisia do medo. A confiança no poder de Deus nos permite prosseguir com coragem, sem a contaminação do pessimismo, da dúvida, da incredulidade. A confiança em Deus nos livra de escolher trilhar por caminhos de morte e destruição. A confiança em Deus é o alicerce da vida, pois firma os nossos passos e fortalece os nossos corações. É a confiança que gera em nós dependência de Deus. Não se supera oposições, perseguições e injustiças sem dependência divina. Portanto, veja, não duvide da presença protetora de Deus em nenhuma circunstância. Quando as possibilidades humanas se tornam limitadas, Deus prossegue atuando com poder e glória. Chegou a hora de enfrentarmos as pequenas fobias, os pequenos medos que atormentam a nossa vida. Chegou agora a hora do medo ser substituído pela paz que excede todo o entendimento. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer Escola Bíblica à Distância. Gostaria de fazer um convite especial a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa, que tenha compromisso com o ensino e a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Se eu gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você participa, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas, mesmo que a sua opinião seja contrária. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, e assim você me ajuda na divulgação desse material. Você também pode assistir esta lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.